Olá pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a Roberta e hoje eu vim aqui para fazer para vocês algumas recomendações de livros feministas, livros que eu indico para mulheres, leitura para mulheres. Não só para mulheres, para homens também, mas quando eu digo que são livros feministas, são livros que falam sobre a história da mulher, o nascedouro de algumas situações que as mulheres vivenciam até hoje e que mostra as raízes, né, em diversas nacionalidades, como foi a vida das mulheres em diversas partes do mundo e em relação aos seus direitos e às suas garantias. Se você se interessa, se você gosta desse tipo de literatura, vem comigo. Bom, pessoal, o primeiro livro que eu vou indicar é um livro francês, tá, que eu li. Não foi aquela leitura super, hiper, mega, maxi, ultra, extra, power, prazerosa. A história do livro é maravilhosa, fantástica. E eu li desconsiderando o contexto histórico. Eu esqueci de colocar esse livro na época que ele foi escrito. É um livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. É um livro francês. Narra a realidade de uma jovem que estava inconformada com a sua realidade e acaba praticando algumas ações, fazendo coisas que eram inadmissíveis à época. Considerando o fato de que ela era mulher. Emma Bovary, ela casou-se com Charles Bovary, era um médico. Sabe aquele homem xoxo, manco, capenga, frágil e inconsistente? Aquele homem mole, fraco, que, enfim, não esboça masculinidade, digamos assim. Ela casou com um homem que ela ouvia dessa maneira. O problema é, no livro, conta a versão dela, a situação dela, o tédio dela, a inconformidade, né, até que fala, inconformada com a sua realidade, uma jovem casada decide explorar o proibido. Ela transgride as regras da época que eram inadmissíveis para uma mulher. Então ela acaba se rendendo a algumas questões da luxúria, ela acaba fazendo coisas que até os dias de hoje são questionáveis, né? E quando as mulheres fazem, para os homens são mais naturalizadas, mas para as mulheres são mais questionáveis. É uma mulher à frente do seu tempo no sentido de que assim, não tô feliz, não tô satisfeita, então vou buscar prazer em outras coisas, em algumas coisas, eu não vou dar spoiler, que senão perde a graça. O que esse livro me deixou assim deixou um pouco a desejar para mim? É um grande clássico, quem sou eu para questionar Madame Bovary, de Gustave Flaubert? É um livro tão reconhecidamente maravilhoso, é um clássico. A questão é que a história, ela me deixava às vezes entediada. Eu não arreguei, eu não parei, eu não desisti do livro, mas a história me deixou um pouco entediada pelo fato de que a narrativa ficava às vezes tediosa, cansativa, porque ele narra muito cenário, né? E quem gosta de ler, às vezes, algumas pessoas queixam-se dessas narrando cenários, narra paisagens, narra lugares, e a gente quer a história. A história é permeada pelo feminismo, e o que eu acho interessante foi um homem que escreveu, né? Então, um homem falando de uma mulher inconformada, a situação da mulher, né, colocada aquém da situação do homem, num livro, num momento daquele, da história. Então, às vezes eu acho que eu li, assim, banalizando, no sentido assim, o que tem de extraordinário? Sem dar aquele estalo para o momento em que ele foi escrito, para o momento em que ele foi narrado, para o momento em que aconteceu a história. Eu acho que por isso que um pouco eu fiquei assim, eu naturalizei algumas coisas, porque hoje em dia já estão mais normalizadas, né, mais naturalizadas, entre aspas. Então, Madame Bovary é um livro que eu indico para as mulheres para que elas entendam que na França, tá? Na França, como era a situação da mulher, ela se casou inconformada e acabou buscando se preencher em outros aspectos, né? Consumismo, luxúria, etc. Madame Bovary, eu comecei a ler por essa versão da Martine Claret, Madame Bovary eu peguei aqui, comecei a ler por esse e acabei terminando por aquele da Antofágica, tá? Madame Bovary. Outro livro também, esse já é da literatura inglesa, esse já é um pouco mais recente, foi escrito em 1928. Aliás, Madame Bovary é mais recente. Desculpa, eu confundi. Madame Bovary é de 1956. Esse que é 1928, O Amante de Lady Chatterley. Tem o filme. Aí eu fui lendo esse livro e eu falei, gente, eu já li esse livro antes. Esse livro tá estranho, tá? É porque eu já tinha visto o filme dele na televisão. E aí, O Amante de Lady Chatterley, lindo. E aí, muito intenso, tórrido,
Então, quando eu fui lendo, a sensação, tanto que é perfeito, né? A adaptação, né? Até a casa lá que eles constroem de pedra, feita de pedra, num lugar, eu via o cenário. Então, é isso que é interessante nos livros, o exercício que você faz com a sua imaginação. Você imagina o cenário a partir da descrição do autor, e quanto mais, né, o autor descreve bem, mais você. Então você exercita. É muito diferente de ver um filme. Porque o filme você já vê a paisagem pronta. No livro, aquela paisagem é construída no seu imaginário. Então, a amante de Lady Chatterley é uma mulher casada também, muito jovem, casada com um homem, foi morar numa fazenda, e lá ela conheceu o guarda-caças. Guarda-caça é isso, né? Aquele homem que cuida lá da floresta, que, diga-se de passagem, pelo menos no filme, era um homem lindo e de acordo com a narrativa do livro também. E ela acaba se envolvendo com, eu tô falando o amante de Lady Chatterley, a gente sabe que existe um amante na história, não é um spoiler. Ela acaba se envolvendo. O interessante é que aquela época, que não é mais no século XIX, já é no século XX, 1928, mesmo o marido padecendo, não, porque a mulher ela não pode ficar com débito conjugal a ver. A mulher ela tem que manter a conjunção carnal independente de qualquer coisa. Ela tem que estar ali do lado do marido e tem que manter o casamento até que a morte separe mesmo. Esse juramento, essa promessa feita no altar, ela era levada a ferro e fogo para as mulheres. Os homens também, mas a mulher ela tinha que aguentar qualquer coisa, né? Infeliz ou feliz, ela tinha que estar ao lado do marido. Mas aí algumas mulheres não aguentavam e iam buscar, talvez na rua que não tinha em casa, no caso essa aqui que o marido era xoxo, né, Madame Bovary, mas ninguém questiona o marido ser xoxo. O que se questionava era o comportamento da mulher, né, tô falando de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e aqui ela não poderia considerar abandonar o marido, deixar o marido, o divórcio, e a mulher nessa época aqui, pelo menos assim na Inglaterra, ela não tinha direito a nada se ela se separasse, se tivesse filho, se tivesse bens, né, que tinha o dote, nada, ela não podia nada. E a mulher trabalhar uma época dessa aqui era algo inadmissível também, tá? Um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, que é Anna Karenina, também muito interessante, porque foi escrito por um homem, Lev Tolstói. A história de uma mulher aristocrata, casada com um homem frio, indiferente, um homem rico, bem posicionado. Esse aqui é um livro russo, ele foi escrito em 1878, antes ele era publicado em fascículos, em 1878 finalmente ele ganha corpo como livro. Esse livro aqui, escrito na Rússia, mostra também a mesma realidade, a mulher também tendo que sucumbir, né, aos ditames morais da sociedade, por mais infeliz e triste que ela ficasse, ela tinha que se manter ali com aquele marido, por uma questão de aparência, questão moral, ela não podia envergonhar o marido, então o homem sempre teve vez, sempre esteve no topo de uma pirâmide social, e a mulher tinha que se adequar àquilo que a sociedade estava dentro dos padrões morais, sociais, né? Então, Anna Karenina, a mulher casada com Alexei Alexandrovich, porém ela se apaixona por uma outra pessoa e acaba se envolvendo numa trama aí, e sendo muito subjugada pela sociedade russa da época. Pensem, século XIX, 1878, foi publicado como livro. Então essa história foi escrita antes. Então esse livro ele mostra como que as mulheres já eram, né? Hoje andou um pouco, a gente às vezes questiona a militância, o movimento feminista, mas é graças a ele que as mulheres ganharam até uma posição, conseguiram conquistar alguns direitos e ter uma maior liberdade. Porque o divórcio era algo inadmissível. Se a mulher abandonasse o lar, que era algo também inadmissível, ela não tinha direito a nada, nada, nada. Nem a filho, aqui também fica claro, tá na Rússia, eu falei do livro francês, falei da literatura inglesa. Na Rússia também a mulher ela não tinha a oportunidade de tocar a vida, de trabalhar, de ser independente e tudo isso aí. Isso é muito confortável para quem tá no privilégio de ser homem, né? Mas as mulheres acabavam sendo infelizes, e esses livros, eles acabavam sendo um livro à frente do tempo, porque naquele tempo não se permitia o que essas mulheres aqui, tanto a Emma Bovary, quanto a amante de Lady Chatterley, o que elas fizeram. Era inadmissível. Aí veio um outro livro, O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Esse da Martine Claret, por exemplo, ele não é um livro que vem com material de apoio, contextualiza a época, ele é muito seco. Ele só tem aqui o sumário. Então esse livro aqui ele foi escrito antes ainda, Jane Austen anterior a todos esses aqui, a literatura inglesa, mostra que a única forma de ascensão das mulheres era através do casamento. Então é uma família com 6 irmãs, em que, a parte do contexto da história, né, eu não vou falar, mas é uma família em que há 6 irmãs,
e elas desorientadas para arrumar um casamento. A mãe impregnava nelas isso, a própria família. O pai até era um pouco mais tranquilo, era um pai mais feminista que todas elas, mas elas entendiam como realização de vida, de ascensão, de colocação social, era através do casamento. Então, Orgulho e Preconceito tem também permeado por uma história de amor. Há uma história de amor, Jane Austen, acho que ela tenta mostrar, né, historicamente, é a posição da mulher, que a única oportunidade delas era através do casamento. Uma das irmãs era mais rebelde, né? Ela tinha um comportamento um pouco diferente das demais, mas era isso. As meninas queriam um marido e as próprias meninas internalizavam isso, porque era uma imposição social. Então, Orgulho e Preconceito é muito famoso, muito falado, esse livro muito comentado, muito bem quisto, né, no universo literário, como todos os livros da Jane Austen, que é reconhecidamente uma grande escritora. Outro livro, que também eu li pela edição da Martin Claret, é Dama das Camélias. Ele é pequeno, mas ele foi bem trabalhoso para ler. Não porque ele é difícil, mas é um livro da Martin Claret, escrito por Alexandre Dumas Filho. Ele trata da história de um homem socialmente bem posicionado, um rapaz com um futuro promissor que se apaixona por uma cortesã. Cortesã é uma moça que é responsável por recepcionar homens, né? É uma prostituta de luxo. Uma história de amor. Mas por trás disso, Marguerite, que era o nome dela, sendo cobiçada por esse rapaz, que apaixonou por ela, mais uma luta contra uma sociedade, contra uma família, contra uma aristocracia, contra os preceitos morais da época, para viver esse amor com ela. E não foi fácil, foi difícil para ele também, porque é inaceitável, naquela posição, viver uma história de amor com aquela moça de conduta moral duvidosa. Outro livro que também eu falei dele aqui, A Inquilina de Whitefell Hall, de Anne Brontë. Inclusive, as irmãs Brontë, que viveram ali, escreveram em torno de 1847, 1848, essas irmãs Brontë, elas usavam, para publicar seus livros, pseudônimos que sugeriam que elas eram homens. Então, elas usavam nomes com a mesma inicial do nome delas, Charlotte Brontë, Emily Brontë e Anne Brontë, com as iniciais respectivas, referente ao nome delas, igual a Anne Brontë, Acton Bell, a Charlotte era não sei o que lá, Bell, e a Emily também era um nome lá com o sobrenome Bell. Esse livro aqui, ele foi, digamos, censurado à época, porque ele escancarava as mazelas do casamento. Pense numa relação abusiva, num casamento abusivo, num relacionamento abusivo, é o que esse livro aqui derrama, né? Ela casou-se com um rapaz que era um cavalheiro, apesar do alcoolismo, apesar do comportamento duvidoso, comportamento abusivo, agressivo com ela. A imposição social era que ela permanecesse, ainda que houvesse violência física, desde que não fosse uma violência muito. Então, nesse livro, Anne Brontë escancara as mazelas do casamento, a própria religião, a forma como as mulheres têm que se submeter a qualquer custo a um casamento, ainda que seja odioso. Esse livro foi censurado, ele foi meio que proibido, né? Porque o que ela havia escrito dentro de uma era vitoriana, dentro de um contexto vitoriano de moral, bons costumes, puritanismo, religiosidade, tudo isso afrontava muitos valores da época. Então ela foi muito corajosa. Há quem diga, inclusive, que esse livro aqui foi o precursor do feminismo no mundo, porque foi de uma forma assim, escancarou as portas de uma situação que ninguém ousava questionar, ninguém ousava falar. As mulheres simplesmente se adequavam, se adaptavam e aceitavam, e era aquilo ali, e ninguém questionava, e ela veio e trouxe esses questionamentos em forma de literatura, em forma de escrita. Esse não foi o único livro dela, porque a Charlotte, que eu sei, ela teve O Professor e Jane Eyre. O Jane Eyre também eu acho que é um livro que eu poderia sugerir aqui nesse vídeo, porém, como eu não li, eu não ousei trazê-lo. A Emily Brontë teve O Morro dos Ventos Vivantes, que foi o único dela. Então, as irmãs Brontë, elas deram uma grande contribuição para a humanidade, com a literatura. Eu recomendo que as mulheres, para as mulheres, né, que se interessam por esse tema, e que não se interessam, homens também, que leiam esse livro aqui, que ele dá uma aula muito interessante, mas de forma leve. Leve no sentido de que não é teoria, é um pano de fundo dessa história aqui de amor, ou desamor, eu diria desamor, é a história, a situação das mulheres dentro daquele contexto vitoriano. Esse livro aqui foi muito doloroso para mim, ele é vencedor do prêmio Pulitzer. A Cor Púrpura
Tem um filme, né, que foi também, teve recentemente uma nova adaptação ao cinema. Esse livro aqui, ele traz a história de uma mulher negra que foi, né, casou-se com um homem, não que ela escolheu, um homem que, assim, que era uma mulher para casar, queria casar com a Nettie, que era a irmã dela, mas a que tinha era a outra, e ele levou essa irmã para cuidar dos filhos dele, essa moça negra para cuidar dos filhos dele, morar na roça, num lugar enfiado no meio do mato, lá no meio do sertão, no meio da poeira, e ela foi, e era um escravo sexual praticamente, era uma moça que se submeteu às piores atrocidades que uma mulher pode submeter, as piores que um ser humano pode submeter. Então ela foi para cuidar dos filhos dele, da casa dele, ser empregada e escrava sexual. Assim, muito, muito, muito difícil, muito pesada essa história aqui, muito triste. Eu falo pesada, não é a leitura. Pesada é saber que alguém no mundo já passou por isso. E quantas mulheres no mundo se submetem a essa situação aqui. Você vê no livro, um outro livro também, que eu nem trouxe aqui, mas o Torturado, né? O que aconteceu também, é uma situação muito parecida de uma das moças lá, das irmãs que narram a história, se casar com qualquer lá que estava precisando de uma esposa e ser dada em casamento para aquele homem e passar pelas piores situações, da ânsia de vômito, uma situação daquela. E essa moça também aqui, é pesada a história. E aí você lê, tem que saber que isso aqui existe, que isso aqui é real. É um livro americano de Alice Walker, de 1944. Então, assim, é ler sabendo que essa história aqui é real para muita gente, não é uma ficção. Outro livro que eu acho interessante, esse aqui eu li, não é um romance, mas é um livro que eu achei muito interessante. Eu li quando eu estava fazendo mestrado, eu estudava sobre feminismo. Ele foi publicado originalmente em 1963 nos Estados Unidos e 1971 no Brasil. E essa aqui é uma edição comemorativa de 50 anos, é A Mística Feminina, de Beth Friedan. É um livro importante para o feminismo, fala sobre a teoria feminista. Ela é uma autora que, uma mulher casada, que teve 3 filhos, tinha 3 filhos, e ela percebia que muitas mulheres, né, não vou falar muito aqui, que é um livro muito, muito interessante, eu gostei muito demais de ler. Muitas mulheres casadas tinham filho, atendiam aos anseios sociais da dona de casa estadunidense, que era o quê? Olha a capa do livro, é uma mulher bem arrumada, com aspirador de pó na mão. Eu tapei aqui, olha só, a mulher se casava, tinha os filhos, o marido, ela se arrumava pro marido, cuidava da casa, é a dona de casa do subúrbio estadunidense, né? E aí ela esperava o marido chegar, bem arrumada, linda, feliz, mostrava, aí fala dos editoriais, dos outdoors, da publicidade, como que era para essa mulher, né, pós Segunda Guerra Mundial, como é que ela devia se comportar, esperar o marido, cuidar dos filhos, deixar os filhos na escola, feliz dentro do carro. Mas essa mulher, apesar de atender todos os anseios sociais, tudo aquilo que era ditado para que ser uma mulher estadunidense feliz e bem-sucedida, havia uma inquietação, um incômodo, havia dentro daquelas mulheres um conformismo, uma infelicidade, que é justamente a mística feminina. Porque a mulher casa, tem filhos, tem a casa dos sonhos, as propagandas, as próprias propagandas que tinham era em prol dessas mulheres, para facilitar a vida delas como donas de casa. Então esse livro ele fala tudo isso, conta como era. A Beth Friedan, a partir de relatos de outras mulheres, foi identificando que as mulheres, apesar de atender esses anseios, elas queriam mais, elas queriam, de certa forma, existirem enquanto seres humanos, não apenas como mulheres, donas de casa, esposas, né, mães. Elas, assim como as mulheres hoje batalham, lutam por um espaço no mercado de trabalho, por sua liberdade, independência, ter seu próprio dinheiro. Talvez seja essa a inquietação que as mulheres, apesar de atender os anseios que a sociedade cobrava, impunha, também lhes faltava a existência por si só, a sua autonomia, a sua identidade. Então, é um livro fantástico. Eu indico para entender um pouco aquilo que às vezes incomoda. Fala que eu queria mais, eu não sou satisfeita com... É interessante ler, a leitura liberta, né? Um outro livro que eu li, eu indico de médio, né? Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ele é contemporâneo. Essa Carla Madeira foi um dos primeiros livros que, quando eu retomei, assim, comecei a ler só o que eu gosto. Eu vou ler só o que eu gosto agora. Não vou ler mais coisa de mestrado, esses livros teóricos que me impõem. É muito ruim. Eu comecei a ler só o que eu queria. Então, eu comecei a ir mais à livraria, né? Esse livro que foi publicado agora, em 2014. 2014? Faz tanto tempo assim? A Carla Madeira, ela é incrível. Ela tem uma escrita poética.
Ela não é uma poetisa, tá? Mas ela escreve divinamente bem. E eu li dela também A Natureza da Mordida. É outro livro que eu indico porque é uma conversa entre duas mulheres, uma mais jovem e uma mais velha. Um diálogo ali. É maravilhoso também, Natureza da Mordida. Eu ainda não li Véspera, mas eu vou ler também, porque essa escritora, ela é... Tudo que falarem dela é pouco. Aí eu ia nos grupos de literatura que eu tenho, Facebook, Instagram, as pessoas falando mal. Ai, não gostei do final. Ai, gente, esse livro, pra mim, não tem defeito. Não tem defeito. Eu li assim, eu não conseguia parar. Ele é fino, ele é pequeno, mas ele é rico. Mostra uma relação também de uma mulher, um certo abuso. Ele é tão forte que ele começa assim, que eu achei, já começou assim, ó, puta, ponto final. Não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro. Mas não era puta só por si. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto. Que essa palavra, a seco, carrega um xingamento que quem conhecia Lucy queria logo desabafar. Tinha um jeito baixo e arrogante de provocar todo mundo esfregando sexo sem censuras, descobrindo seios e atirando palavras cruas e encharcadas de lama. Gente, que livro maravilhoso. Então, assim, li, quero até ler de novo. Eu não vou falar muita coisa, que senão acaba entregando a história, mas é um livro interessante para as mulheres também ver algumas dores pelas quais passamos. E, por fim, eu vou falar de um livro aqui que é contemporâneo, que muita gente critica, aquela coisa do elitismo intelectual, do elitismo literário, né? Então as pessoas criticam, dando a entender que é uma pobreza literária, e que eu indico demais. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Olha pra você ver, eu fui de Madame Bovary, amante de Lady Chatterley, eu fui de Lev Tolstói da Rússia, fui de Jane Austen e tô falando de É Assim que Acaba, de Colleen Hoover. Primeira coisa, eu li esse livro em 2 dias. Primeiro porque eu não conseguia parar de ler. Por que que eu indico? Eu fiz mestrado em violência doméstica, eu estudei violência doméstica, o perfil social dos atores da violência, mulheres e homens. Então, é um assunto que eu entendo um pouco. E quando eu li esse livro aqui, eu chorei. Foi o único livro nessa vida com o qual eu chorei até hoje. Eu estava viajando com meu filho de férias, eu estava dentro do avião, e teve um momento aqui, quando eu entendi, inclusive, o título É Assim que Acaba, eu chorei, porque me dá muito pesar ver mulheres e saber que mulheres passam em torno de 10 anos da sua vida em situação de violência. Sim, porque essa é a média, segundo estudos, do tempo que uma mulher passa em situação de violência. E a violência doméstica, ela não se resume apenas à violência física. A violência física é apenas aquela que a gente consegue ver. Existe uma violência moral, uma violência psicológica, que essa arregaça com a mulher, ela arrebenta com a mulher. Existe a violência patrimonial, o abusivo, ele vai nos bens da mulher, destrói o patrimônio dela. Existe a violência física, que é aquela mais conhecida, né? Então, nesse caso aqui, esse homem, ele vai praticar a violência contra ela, a violência física, né? E mostra, sobretudo, como que é o ciclo da violência. O abusador, o homem violento, o agressor, ele não começa agredindo, traz buquê de flores no começo. Ele fala palavras bonitas, ele trata a mulher como uma princesa, como uma rainha. E aí ela vai se envolvendo naquela teia, quando vê, ele não começa batendo, ele começa com a proibição de usar uma roupa, é com cerceamento, é tolindo, é falando algo relacionado à imagem, à roupa que ela sempre usou, é relacionado ao comportamento dela, é recriminando algo que ela faz. Então o abusador, ele não começa com um murro na cara, com um chute, ele não começa agredindo, ele entra na vida da mulher como um príncipe, igual Riley entrou na vida dela, um médico bem sucedido, e não é aquele homem baixo nível, rústico, não, é o advogado, é um médico, é um odontólogo, são cargos de alto nível, não estou dizendo que é só isso, né, mas o agressor, ele não tem perfil, né, ele não tem um perfil só, muitas vezes é um homem da alta sociedade, e o abusivo, geralmente ele é um psicopata, ele é um narcisista, ou ele é apenas um homem mesmo que acha que o homem é superior à mulher. E esse livro aqui, ele mostra essa construção. Por isso que eu gosto desse livro. Ele mostra essa construção. Ele vem mostrando como... Ai, não gosto de livro contemporâneo. Ai, Colleen Hoover. Tô falando pra vocês. Ele mostra como é que um abusador entra, como que vai desenvolvendo o ciclo. E aí, como é que você põe fim nisso? Como que a mulher põe fim nisso?
Como é que ela põe fim no ciclo de violência? Porque a tendência é o quê? A mãe foi abusada, sofreu violência, sofreu abuso psicológico, abuso moral, abuso patrimonial, abuso físico. A filha vendo aquilo, a tendência é replicar. E como é que isso acaba? Como é que você põe fim nisso? Então, antes de julgar, de falar, leia o livro. Pode dizer se é ruim, se é bom. Ah, é uma linguagem acessível. Ah, não é aquela linguagem rebuscada. Claro que não. Porque é um livro, as mulheres de diversas camadas possam ter acesso. É para que várias mulheres tornem-se conhecedoras desse assunto, que tanto amedronta, que tanto assola, que tanto vem há décadas e décadas. Então, é assim que acaba, e recomendo para adolescentes, para jovens, para mulheres de mais idade, para todas as mulheres. Ele é uma linguagem acessível a todas as mulheres. Falei mais do contemporâneo do que dos clássicos, porque esse livro, para mim, ele é uma cartilhazinha. Adorei, tá? Eu tô falando assim como uma pessoa que estudou esse assunto. E para que as mulheres saiam da situação de violência, é importante ver que o príncipe, como é que ele se transforma num sapo? É debaixo da nossa vista, mas a gente tá tão envolvido que a gente às vezes não vê. E eu acho raro uma mulher que não tenha passado por uma situação de violência na vida, ainda que psicológica. Quando você vê, quando você olha, você tá naquele ciclo e fala, cara, eu não aguento mais, eu tô acabada, eu tô arrebentada, eu tô assim, isso aqui tá me maltratando. E como é que a gente sai? Muitas vezes é um contato zero que resolve a situação. Bom, pessoal, eu trouxe essas indicações como uma forma de contribuir para as mulheres, para os homens também entenderem que essa relação de poder entre homem e mulher, ela perdura por muitos anos. É uma relação de poder onde o homem se impõe, mas quem está no conforto muitas vezes não quer sair, né? E a zona de conforto ela é perigosa. Então eu recomendo para quem quiser entender esse universo, são livros feministas no sentido de que abrangem a situação da mulher na sociedade, mas não são livros de militância, são livros que muitas vezes por homens e mostrando essa disparidade que muitas vezes o homem e a mulher são tratados ao longo da história em diversos países, né? Porque nós trouxemos aqui literatura francesa, inglesa, russa, literatura brasileira, literatura americana. Então é isso, gente. Peço a você que se inscreva, curta o vídeo se você gostou, comente, deixe seu comentário aqui, diga se você gostou, se você já leu algum desses livros, se você gostaria de ler, dê suas sugestões pra gente melhorar o nosso canal. E eu agradeço você por mais uma vez ter me acompanhado até aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.